Boa noite. Vocês estão com uma cara de cansado, muito carnaval? Bom para descansar, né? Muito bom para descansar. Essa contagem do carnaval é interessante. Cada ano é uma data, né? E todo ano eu pesquiso o que é, e todo ano eu esqueço, tenho que pesquisar de novo. Aí você tem a Páscoa, que é no segunda lua cheia, não sei do que lá. Aí você descobre a data da Páscoa, que é a ressurreição do Cristo. Daí você, da Páscoa, você puxa 40 dias, que é a Quaresma, que é o tempo de reflexão, de não desequilíbrio, de não excesso. E aí, antes da Quaresma, vem o Carnaval. Ou seja, eu vou fazer dieta na segunda, então sábado e domingo eu vou arrebentar de comer. O carnaval é mais ou menos isso que a gente está fazendo, né? Já que eu vou ter 40 dias, que eu tenho 40 dias que eu vou ficar calminho, então o carnaval eu exagero. E não deveria ser nada disso, né? Deveria ser calmaria a vida, o ano todo. E quando chegar na época em que Cristo veio à Terra, foi crucificado, ascendeu, eu fico mais reflexivo ainda. Mas quem que faz isso, né? A vida já é uma festa o ano todo, e ainda me dão 4 dias que é para eu fazer uma festa maior do que já estou. E aí o que deveria ser, pelo menos, descanso, e os patrões que o digam, né? Você pensa, o caboclo vai sair do serviço 6 horas na sexta-feira. Aí ele vai ter sábado, domingo, segunda, terça e quarta de manhã. Na quarta-feira, meio-dia, esse homem vai produzir mais do que ele produziu o ano todo. Não vem nem trabalhar. Está lá esparramado. Até que ponto feriado prolongado é bom, né? Às vezes você dá um prêmio para a pessoa se esbugalha com o prêmio. Então até que ponto Deus nos dá tudo que a gente quer, se Ele sabe que a gente vai pegar aquilo lá e vai fazer coisa que não deve? Até que ponto eu dou uma motocicleta para um rapaz que não tem juízo? Até que ponto eu permito o porte de arma para um desequilibrado desde criança que matava bicho para brincar com estilingue? Então até que ponto eu não tenho coisas que eu gostaria, porque se eu tivesse eu ia fazer coisa errada? E aí a gente chama isso de castigo, de karma. E às vezes é o quê? Pedagogia divina. O dia que você souber lidar, o dia que você souber usar, o dia que você souber descansar, o dia que você souber aproveitar, você terá. Mas por enquanto não posso. Por quê? Porque toda vez que você tem uma oportunidade, você desperdiça. Não tem a ver com o outro, tem a ver sempre comigo. Esse título, Governo Interno, é o capítulo 158 do Pão Nosso, que é uma mensagem de Paulo de Tarso ao Coríntios. E ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não tenha algo de modo a ficar reprovado. Ou seja, o que Paulo disse? Eu tenho um corpo, mas para pregar, para exemplificar, eu tenho primeiro que me dominar. Então eu subjugo esse corpo. Esse corpo passa a ser meu servo. Esse corpo é meu instrumento. Esse corpo me obedece. Porque senão, como eu vou falar para os outros se eu não faço? Tem outra frase de Paulo que é muito conhecida, né? O bem que eu gostaria, esse eu ainda não faço. E o mal que eu não quero, esse eu ainda faço.
Por isso foi me colocado um espinho na carne. Ou seja, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não dou conta de fazer. Eu sei o que eu não devo mais fazer, mas eu não consigo parar. Então eu tenho um espinho, uma consciência falando assim, para de fazer isso. Comece a fazer aquilo. Interessante porque Paulo nos coloca no mesmo nível de tentações, de vontade, desejo. Ele está dizendo assim, eu tenho vontade de fazer algumas coisas que eu não posso. Pô, então não é só o Paulo, né? Eu queria parar de fazer algumas coisas que eu não deveria mais estar fazendo. Pô, então não é só o Paulo, eu também. Facilita um pouco saber que não precisa ser um anjo, não é divino. Nossa, veio uns pensamentos, né? Eu me envergonho. Se eu fosse bom, eu não teria. Aí vem a culpa dos pensamentos. Não, pensamento vem. O pensamento vem há milhares de anos. A gente está repetindo, repetindo, repetindo. Não tem coisa que a gente faz mecanicamente? Então, aí o pensamento vem também. Agora, a questão não é o pensamento vir, é o que eu faço com o pensamento. Eu vou receber uma comunicação, eu vou receber um recado, é pedido para que eu fale alguma coisa para alguém, só que essa pessoa que falou usou umas palavras que está nervoso, está revoltado, quer vingança. Se eu não tenho discernimento de passar o recado para o outro de um modo mais ameno, olha a confusão. E se eu tenho a sabedoria de falar de uma outra maneira, posso até resolver um problema. Porque o fulano falou aquilo, mas eu falo isso de um modo que eu contorno, né? Às vezes a pessoa fala assim, fala para ele que eu vou fazer isso, isso, isso. Tá bom, eu vou dar o recado. Daí eu vou lá e falo assim, César, ele falou para te falar que ele estava nervoso, que ele não estava num dia bom. Não foi nada disso que o cara falou. Aí eu falo assim, ele não estava num dia bom. Pediu desculpa ele, entendeu? Daí o César fala assim, bom, já que é assim, dá para conversar. Daí eu vou lá e falo assim, o César falou que não estava num dia bom. E você também não deveria estar. O que vocês acham de se entender? Mediador. Mediador. Fazei-me instrumento de vossa paz. Escreveu Francisco de Assis. Está tudo interligado. Onde houver ódio, que leve ao amor. Onde houver guerra, que leve a paz. Instrumento. Então, o que o Paulo está dizendo? Eu tenho um corpo. Eu não sou um corpo. Eu sou um espírito encarnado. Eu tenho um corpo. E esse corpo ele tem um prazo de validade, que é predeterminado no projeto reencarnatório. Mas não é rígido. Dá até para dar uma esticadinha. Mas na maioria das vezes a gente encurta. Não é? Você tem um carro, você coloca combustível direitinho, troca o óleo, faz todas as revisões, ele vai durar um tanto. Agora, se você não cuidar, ele vai durar menos. Aí você tem um carro chamado corpo físico. Está comendo direitinho? Está se alimentando? Está bebendo água? Precisa de algum remédio? Está tomando? Dorme a quantidade certa? Não, só arrebenta. O que vai acontecer? Era para viver 80, 90, morreu com 35. De tanto desequilíbrio. De tanto desequilíbrio. E aí quando Paulo diz assim, subjugo, ele está dizendo assim, esse corpo, ele tende a querer coisas que nem sempre é possível. Porque um objeto na inércia, parado, tende a permanecer na inércia, a não ser que seja colocado uma força externa. Então, se fosse pela nossa vontade, a gente só comia e dormia. Ou não? Ou só eu? Toca o despertador, você pensa, nossa, vontade é o quê?
continuar dormindo, continuar comendo. Mas algo faz com que você levante. E esse algo se chama responsabilidade, necessidade, medo. Alguma coisa faz você levantar. Se tiver no quartel é medo. Se tiver um bando de criança para comer, é responsabilidade. Deveria ser a consciência. Então, Paulo já colocou o seguinte: eu mando nesse corpo. Esse corpo tem dono. Eu o levo. Ele vai aonde eu quero. E aí ele fala. Aí Emmanuel explica. Efetivamente, o corpo é uma miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável que esteja cada um atento às suas disposições. E o que ele está querendo dizer com isso? Esse corpo, ligado a um espírito, que tem tendências, inclinações, desejos, que podem ser bons ou não tão bons. E é manifestado. Então, se esse espírito, durante várias reencarnações, foi alcoólatra, a tendência é manifestar o alcoolismo. E aí, se eu não controlo essa vontade, o corpo demonstra o quê? Eu vou beber. Ali tem um alcoólatra. Ali tem um corpo alcoólatra? Não. Ali tem um espírito que se sente prazer em tomar álcool. E com o tempo, o corpo, que é uma máquina, passa a ser dependente daquela substância. A ponto de que se parar de uma vez, tem tremedeira. Tem que ser internado e tomar remédio. Até determinado ponto você domina. Dali para frente não domina mais. E aí precisa ser internado. E aí, droga, comida, consumismo e por aí vai. Depende da tendência. Não é que a substância haja adquirido poder superior à vontade do corpo humano. Ou seja, não é que o corpo está mandando e o corpo está dizendo eu quero. As tendências são do espírito. Ah, eu não resisti porque a carne é fraca. A carne nem é fraca, a carne nem é forte. A carne é carne. A carne não pensa. A carne não pensa. Então, se eu estou fazendo coisas que não deveria, quem está dominando é o corpo está subjugando o espírito. É aquela cena ridícula que você vai ali no jardim e tem uma pessoa passeando com um cachorro e o cachorro está puxando o dono. Isso é ridículo. Vocês já viram, né? O cachorro vai puxando o dono. O cachorro está levando o dono para passear. Porque um cachorro bem treinado, você anda, o cachorro anda do seu lado esquerdo e a guia fica dobrada. E se a sua sorte de você ter um pincher, beleza, mas se você tiver um fila, vai parar lá em Tanquinho. Entendeu? É disso que Paulo está falando. Quem está levando quem para passear? O espírito está levando o corpo no centro espírita, na escola, no trabalho, ou seja, qualquer outra religião? Ou o corpo está levando o espírito para o bar, para o baile? O cachorro está levando o dono para passear? Porque a tendência do cachorro é puxar. Aí você dá aquela puxada na rede e fala assim, quem manda aqui sou eu, filho. Nós vamos por ali. Aí você acorda e fala assim, nossa, eu tenho que levantar. E o corpo fala, mais 5 minutos. Aí você fala, não, agora nós vamos lavar o rosto. Agora nós vamos tomar café. Agora nós vamos tomar banho. Agora nós vamos trocar de roupa e agora nós vamos trabalhar. E o corpo está dizendo, não, não, não. Mas não adianta. Quem manda é o espírito.
Às vezes eu penso assim, hoje eu vou para academia, eu não sei o que acontece e já dá uma fisgada no joelho, dói o tornozelo. Do nada, parece que, né? Parece que tem uma vontade própria. Aí eu já converso comigo e falo assim, pode gritar o tempo que você quiser, hoje nós vamos na academia. Chorando ou rindo, nós vamos na academia. Porque você gosta? Não. Estava falando isso hoje. Outro dia eu estava na academia, tem 4 professores, né? Aí eles falaram, e aí, Valdinei, tá gostando? Já faz 6 meses. Não, eu venho na força do ódio. Nossa, pensei que você gostasse. Não gosto. Tem que trocar de roupa, venho aqui 1 hora carregando ferro. Coisa ridícula. Depois volto para casa, tenho que tomar banho, que estou suado. Aí que eu vou trabalhar ou cuidar da vida. Não gosto. Não gosto. Aí ficaram com uma cara meio assim. Ué, por que você vem? Ué, porque o médico disse que eu preciso exercitar. O médico falou, ó, precisa agora daqui para frente, ou você exercita e ganha músculo, ou vai ser um velho que não consegue nem subir no ônibus. Você escolhe. Ele não mandou, ele sugeriu. Mas você tem a opção de não ir, já que você não gosta. Não é? Eu não tenho opção de não ir? Eu tenho. Então se você não gosta, por que você vai? Ah, porque é preciso. Não, mas mesmo não gostando, mesmo sendo preciso, eu posso escolher não ir. Então por que você vai? Porque eu sou adulto. E só criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa. Bem-vindo ao mundo real. Porque se você faz só o que você quer, você é um bebê mimado, chorando, não resolve. Porque Deus é pai, não é padrasto como nós. Você pode chorar a vida toda, ele vai falar assim, não. Não adianta ser bebê mimado, a vida cobra. Então o adulto faz o que precisa. Por isso que a gente vai. Por isso que a gente levanta. Por isso que a gente faz. Por isso que a gente toma remédio. Até um dia em que você tem consciência plena de que você é muito mais livre quanto mais responsabilidade você cumpre. E a sua liberdade está diretamente proporcional às responsabilidades que você cumpre. Então, se você fez tudo o que fazia, agora você está de folga. Mas se você só empurrou com a barriga, você tem que voltar para fazer o trabalho. E aí, nessa liberdade, você mostrou ter responsabilidade, e tendo responsabilidade, você pode fazer escolhas conscientes. Porque se você tiver uma certa liberdade e usar de modo equivocado, a sua liberdade passa a ser libertinagem. E aí o que era para ser um passeio na praia, num feriado prolongado com a família, vira um acidente de carro porque você bebeu. E aí o que era para ser bom, estraga tudo. Por quê? Porque mesmo dentro da liberdade nós temos responsabilidade. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si próprio. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um estado. Vários estados. O espírito assume a autochefia, ou deveria assumir. Auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. Se você estiver governando um estado, um corpo, em que os ministros sejam compreensão, respeito, responsabilidade, esse governo interno está redondo. Agora, se os ministros são balbúrdia, irresponsabilidade, bagunça, raiva, ira, cobiça, preguiça e por aí vai, esse estado está desequilibrado. E aí acontece o quê? Falta de um lado, sobra do outro, não vai nada para frente. E aquilo que era para ser próspero, míngua. Míngua.
É como uma plantação, né? Você tem um terreno, se você plantar, cultivar, daqui a alguns anos é uma terra produtiva, você tem bens, você tem reserva, você tem fartura. Mas se você não cuida, a terra fica seca. A semente seca, não tem mais semente. E aí, a tendência é o quê? A miséria, a pobreza. E normalmente caminha com a revolta. Porque como eu sou criança e eu não assumo a responsabilidade e não faço aquilo que eu tenho que fazer, eu ponho a culpa no outro. É sempre culpa de alguém. Quando você encontrar alguém que for falar de um problema, e esse alguém colocar a culpa em alguém, você está conversando com uma criança. Com um bebê psíquico, uma criança espiritual. Mas se você conversar com alguém que relata um problema e diz assim, agora eu preciso fazer isso, 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 isso para resolver, você está conversando com um adulto. Mesmo que ele tenha sido prejudicado por outro, porque não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que aconteceu com a gente. Roubaram minha semente, então eu não vou mais plantar? Não, eu vou lá, dou um jeito de comprar. Assino uma promissória, planto, vendo e pago a semente. Porque se eu colocar a culpa, eu não plantei porque roubaram a minha semente, eu sou um bebê psíquico. E um bebê psíquico é irresponsável. Porque você não vai encontrar ninguém próspero que não tenha tido dificuldades ou não tenha sido prejudicado. E esse prejudicado, entre aspas, né? Que às vezes numa reencarnação passada você passou a perna na pessoa, a pessoa veio, se vingou e passou a perna em você. Então não sei até que ponto você foi prejudicado ou a pessoa só tirou aquilo que você tirou dela. Mas independente disso, eu não conheço ninguém próspero que não tenha tido problemas no mundo de expiações e provas. Agora, eu não conheço ninguém que seja próspero e que travou por causa do problema. Não dá de um jeito, a gente faz de outro. Não é assim? É a mesma coisa com o corpo. Não tem jeito. Ah, então você só vai sacrificar o corpo e levar ele para a academia? Não. É o tanto certo também. É o equilíbrio. À noite a gente vai descansar. Final de semana a gente pode descansar. E por que eu posso descansar? Porque tudo que tinha que ser feito durante a semana foi feito. Aí Jesus disse, eu não vim romper a lei. Eu vim dar cumprimento. Eu vou fazer o que tem que ser feito. E depois que eu cumprir com as minhas obrigações e fizer tudo o que tem que ser feito, aí depois eu vou fazer outra coisa. E aí ele fez o que tinha que ser feito. E com 30 anos ele saiu pregar. E aí César olha para ele e fala assim, você não sabe que eu tenho poder sobre a sua vida e a sua morte? E Jesus, diante do homem mais poderoso do planeta, olhou para ele e falou assim, você não tem poder nenhum sobre mim. Só o meu Pai. Por quê? Porque eu cumpri com a minha responsabilidade. Você pode me matar fisicamente, mas isso não significa nada. E matou, né? Mas não significou nada. Foi-se o corpo. Porque também Jesus estava num corpo físico, que cumpria leis biológicas. Então, se ele não morre na cruz com 33, ele não ia estar vivo com 2024 anos, né, gente? Certo? Uma hora o corpo ia morrer. Mas a preocupação não era essa. A preocupação era passar a ideia. E para passar a ideia, ele precisava ter um corpo são. E aí ele se cuidou. Senão você desencarna 10 anos antes por excesso. Que nem André Luiz no nosso lar. Desencarnou antes do tempo por todo tipo de excesso. E aí, tem consequências? Deixa a mulher viúva, 3 filhos, não tem consequência? Eu caso com uma pessoa e digo a ela assim, ó, vamos casar, a gente forma uma família, eu cuido de você, você cuida de mim.
Até casa na igreja e fala assim, até que né, na saúde, na doença, até que a morte separe. Beleza. Só que aí eu morro com 40 anos por excesso de bebida, porque eu usava droga. Não foi isso que eu combinei. E deixo a mulher lá com 2, 3 filhos, viúva. Chego no mundo espiritual e ainda estou revoltado. Não tenho consciência. Não tenho consciência. Até eu ter consciência do quê? Que eu antecipei a minha vinda. Eu antecipei a volta. Por excesso. Mais uma vez, eu não tenho que colocar a culpa em ninguém. Eu assumo a responsabilidade. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus. Ou seja, a ideia vem, a vontade vem, o desejo vem. Existe no fundo de cada mente extensa potencialidade. Progresso reclamando trabalho. Ou seja, dentro de mim tem o germe divino. Em última instância, eu decido se eu vou fazer o certo ou o errado. Eu decido. Tem coisa que é difícil a gente combater, não é? Tem coisa que dá vontade, não dá? Quando eu era criança, de vez em quando, quase nunca, né? A minha mãe comprava um Yakult. Custava caro, né? Agora, Yakult era marca, mas só tinha Yakult, né? Leite fermentado. Daí ela falava assim, toma pouco que faz mal. Aí a gente tomava bem devagarzinho, era desse tamanho, né? Beleza. Aí a gente vai crescendo, daí eu cresci, né, fisicamente, mas a lombriga viva aqui dentro, né? Eu chegava no mercado, agora eu posso, eu comprava aquele monte de Yakult e falava assim, Deus é pai, um dia vamos fazer um Yakult de 1 litro. E eu vou beber num gole só. Cada um com seus desejos, né? Um dia eu cheguei no mercado, estava lá, leite fermentado, 900 ml. Eu falei, Deus ouviu minhas preces. Comprei logo 2. Cheguei em casa, pus na geladeira para ficar mais gelado. Não, tem coisa que a gente precisa, né? Quando estava bem geladinho, eu abri e comecei a beber. E fui bebendo. E fui bebendo. E, nossa, que delícia, Jesus, que delícia. Quando chegou na metade, eu escutei a minha mãe falando assim, bebe pouco que faz mal. Olha só que coisa, velho. Nem depois de velho, né? Aí eu falei assim, vai que ela tá certa, né? Tampei e pus na geladeira. Falei assim, vamos aguardar. Deu uns 10 minutos, não fez mal. Eu falei assim, era mentira, era por causa do preço. Que era caro, né? Então, aí eu fui lá e tomei a outra metade. Não preciso nem falar, né? Que a outra eu tomei inteiro no outro dia, né? Satisfiz os meus desejos. Agora eu chego no mercado e olho lá aquelas garrafas dizendo me compra, me compra, me compra. Eu não compro. Eu não domino aquilo, gente. Você acredita nisso? Que eu não domino aquilo? Eu não compro. Eu tenho testemunha que eu não compro. Quando muito do pequenininho, que vem só 6. Eu tomo 1, 2, no terceiro eu já... Né, é exagero, porque eu não compro. Eu não domino aquilo. Se eu comprar, eu tomo inteiro. Faz mal? Não sei. Mas qualquer coisa, num litro, de uma vez só, é exagero, né? Até água, né? Então, é assim. É um exemplo bobo? É. Ainda bem que é Yakult. Mas tem gente que é pinga. Tem gente que é cigarro, tem gente que é maconha, tem gente que é cocaína. Se eu não consigo dominar o Yakult, imagina se fosse pinga. Eu estava internado. Então é um trabalho. Eu comigo. Eu comigo. Você é forte, né? Não consegue ganhar no Yakult. Primeira coisa, assuma. Isso não dou conta. Isso eu não enfrento. Isso não dá. Aquilo eu posso tentar, posso começar. Não, para aquilo eu preciso de ajuda. Me fortaleço. Estudo, vou à igreja, leio a respeito, peço opinião, peço ajuda. Alcoólicos Anônimos é muito legal, né? O cara tem sempre um padrinho que foi um alcoólatra. Quem mais para te ajudar do que alguém que já passou? E aí vai enfrentando. Vai enfrentando. Ele é o fortão? Ele é corajoso. Corajoso ele é. Por quê?
Porque corajoso é a pessoa que vai com medo. O corajoso não é o que não tem medo. O que não tem medo é doido. O corajoso tem medo. Mas ele age com o coração. Ele olha e fala assim, eu tenho medo disso, mas eu preciso enfrentar. Aí ele planeja e faz. Ah, e significa que você vai vencer? Eu não sei, cada um é cada um, né? Às vezes a pessoa fala assim, Valdinei, eu tento, não dá certo. Tento, não dá certo. Eu vou desistir. Por quê? Porque não dá certo. Mas você já parou para pensar que talvez essa reencarnação não seja para dar certo? É apenas para você aprender a não desistir? Mesmo não dando certo? Que nessa encarnação você veio só para tentar? E não vai dar certo? Porque se der certo você vai parar de tentar, né? Então talvez a prova seja continuar tentando, vai dar errado você continuar tentando, desistir nunca. Até quando? Até sempre. Até dar certo. Aí você não desanima. Então quando não dá certo uma coisa, eu falo assim, bom, não deu certo desse jeito, eu vou tentar de outro. Agora desistir? Não. Não. A diferença entre quem consegue e quem não consegue é o quê? Que quem conseguiu não desistiu. É só isso. Quem presta vestibular, concurso público, concurseiro, tem uma frase bonita, né? Nós estudamos para passar. O concurseiro estuda até passar. Quanto você vai estudar? Até passar. Não existe não passar. Até passar. É uma palavrinha que muda tudo. Então, quanto você vai tentar? Até conseguir. Até conseguir. Mas e se eu morrer eu não conseguir? Mas se o projeto era tentar, você tentou até morrer, você conseguiu. Com certeza, quando você entender que não deve desistir, as coisas vão começar a funcionar. Desde que você tenha merecimento, desde que você faça jus, desde que você esteja querendo, não esteja prejudicando ninguém. Desde que o que você quer, se é com mais alguém, esse alguém também quer. É de comum acordo. Se não, está desequilibrado. E se estiver desequilibrado, não dá certo. O governador supremo, que é o espírito, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos. Ou seja, eu falo para o corpo, eu tenho que fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas se eu deixar a vontade dominar, eu sou escravo. Então assim, eu tenho um corpo ou o corpo me tem? Eu possuo ou sou possuído? Eu tenho um carro ou o carro me tem? Eu tenho um filho ou o filho me tem? O filho faz o que quer com você. Você acha que você tem um filho? Você tem um filho? Você vai na casa do amigo, combina de assistir futebol, chega um pirralho e muda. E chora. Aí você tem que assistir na televisão menor, porque a sua majestade, o bebê, tem súditos, que se chama pai, mãe, irmão. Algo está errado. Ai, meu príncipe. Meu filho, se ele é seu príncipe, você é o servo. Larga a mão de ser besta, só. Meu príncipe não, meu filho. Para pensar. Ai, minha princesa. Você é serva? Na maioria das vezes, sim, né? Na maioria das vezes, sim. A pessoa vem te roubar. Passa o celular. Aí você pensa, quanto custou? Aí você morre e não entrega. Você entrega, espera ele virar as costas e pula em cima. E morre também, né? Não, eu luto não sei o quê, dei um golpe e matei o ladrão. Venceu o quê? O que você venceu? Arrumou problema para algumas encarnações. Por que você não dá o celular? Porque você não tem um celular, é o celular que te tem. Que se você tivesse, você dava.
E a gente só dá aquilo que a gente tem. Mas um aparelho que pode ser comprado vale mais que o seu filho ter um pai pro resto da vida dele. Vale mais que o marido ou a esposa ter um companheiro. Vale mais do que você ficar na cadeira de roda porque tomou um tiro de bobagem, de bobeira. Entendeu? Nós estamos num mundo que é assim. Se eu compro, se eu pego, é meu. Se eu dou, eu perdi. A negociata está assim. Eu vou fazer um negócio, se eu estou comprando, eu quero pagar o menos possível, e se eu estou vendendo, eu quero receber o máximo possível. Mesmo que seja um preço absurdo, superfaturado, ou que eu esteja cobrando mais do que deve e esteja prejudicando a pessoa que está comprando. Porque eu estou levando vantagem, eu sou espertão. Não é assim? Na contabilidade divina, é o contrário. O que eu dou, eu tenho. O que eu recebo, eu devo. Se imagina eu fazer um negócio com alguém, com esse pensamento. O que eu dou, eu tenho, e o que eu recebo, eu devo. Toda negociação seria justa. Se eu dou, eu tenho. Se eu te dou um dinheiro, um abraço, uma escuta, uma cesta básica, seja lá o que for, eu juntei tesouros. Aquilo volta para mim. Agora, se você me dá alguma coisa, eu sou devedor. Se não for de você, é do universo. Porque é equilíbrio. Muda-se tudo. Agora imagina, você trabalha para um homem e ele não é nem bom, nem ruim. Ele é justo. Certo? Ele é justo. Daí ele fala assim, ó, você trabalha com o carro da empresa e vai para casa com o carro, amanhã você volta, tá tarde, sei que você vai pegar o ônibus, vai com o carro, põe na garagem lá, amanhã cedo você volta com o carro, tá chovendo, você vai pegar o ônibus. Pô, beleza. Como é que você vai cuidar do carro do patrão? Vai, pensa. Aí você vai com o carro, certo? No caminho você já encontra uns amigos, já dá uma carona. Aí você já começa a mostrar o carro do patrão. Ah, vamos dar uma acelerada, vamos ver quanto que isso aqui anda. Resumo da ópera. Capotou o carro do patrão. E aí? Vai dar problema ou não vai dar problema? Era só ir para casa, dá carona para os amigos, deixa aqui, ó, beleza? Não interessa quanto anda, velho. Esse carro não é meu. E limpa o banco quando sair. Põe na garagem, no outro dia, patrão, obrigado. O patrão sabe que você é responsável. Da próxima, pode ser que ele te empreste de novo. 3 da manhã, patrão, o senhor tem seguro? Capotei. Vai dar problema ou não vai? Esse corpinho que você está usando aí é do patrão. No dia que você chegar no mundo espiritual, o patrão vai falar assim, o que você fez com o veículo que eu te emprestei para cumprir com as obrigações, pagar dívidas, se entender com aquelas pessoas durante 80 anos. E não faz nem 15 que você saiu daqui. Vai dar problema ou não vai dar problema? Vai dar problema, né? Com uma diferença, carro você conserta. O corpo não, você estragou nessa vida, na volta, na próxima você vai vir com ele riscado. Encheu de fumacinha no pulmão, vai vir com probleminha. Judiou do coração, do fígado, seja o que for, vai vir com probleminha. Castigo? Não, pedagogia. Pedagogia divina. Por quê? Porque não tendo, você vai saber quanto faz falta. E vai entender que precisava cuidar. E da próxima,
Aí o patrão, você continua com a sua sorte, ele não te manda embora. Passam 5 anos, está chovendo, você fez hora extra e o patrão fala assim, eu acho que agora ele compreendeu, né? Ó, vai com o carro e volta amanhã cedo. Aí você fala assim, não, deixa quieto, eu vou de ônibus. Não, você vai com o carro, estou mandando você com o carro. Você vai com o carro. Aí você não vai falar não pro patrão. Só se você for muito burro, capotar de novo, né? O que você vai fazer? Vai tomar uma multa, né? Porque passou menos da metade da velocidade, né? Porque o cara vai, é 110, mas é lei, né? Você não pode, se está 100, você não pode andar menos que 50, menos que a metade, né? Então você toma uma multa por pouca velocidade. Vai lá guardar, chega meia hora antes, passa um pano, dá uma olhada para ver se não riscou, fala assim, tá aqui, patrão. Tomara que você esteja fazendo isso nessa encarnação. Que você não esteja capotando o carro do patrão. Porque o patrão é justo. E porque ele é bom, ele te dá uma certa liberdade. Mas porque ele é justo, você responde por tudo que você fez. E aí a gente arca com as consequências. E vai querer pôr a culpa nos amigos que ficaram falando anda para ver quanto corre. Tipo Homer Simpson, né? Homer Simpson falava assim, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Eu acho que o Homer Simpson era espírito. A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Não, tira a palavra culpa da sua vida. Troca pela palavra responsabilidade. Porque culpa aprisiona, né? E responsabilidade te coloca na condição de reparação. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruidoso ou total. Não tem como. Não tem vida sã. Não tem corpo saudável. Não tem vida equilibrada, nem espiritualmente, nem materialmente, amorosamente, familiarmente, sem disciplina. Sem autocorreção, sem autoobservação. Sem pensar assim, eu gostaria que falassem isso para mim? Eu gostaria que fizessem isso para mim? Não. Às vezes a gente falha. E aí a gente repara. Mas não tem como. É um trabalho. Demanda esforço. E demanda tempo. E às vezes muito tempo. Às vezes muito tempo. Mas o imediatismo faz com que a gente queira para amanhã, né? Uma pessoa vai no advogado e fala assim, vai demorar a minha causa? Filho, não é miojo. Não é 3 minutos. Vai no médico, ele receita, vai demorar para eu curar? Mas você demorou 20 anos para ficar assim? Você acha que você vai curar com uma cápsula? Com uma caixinha? Não é assim. Não é difícil entender, né? É duro que dói, né? Duro que dói. Porque num corpo que procura só facilidade, procurar uma religião que só coloca responsabilidade e trabalho, desanima, né? Desanima, né? Mas quando você percebe que fé no futuro significa que o que eu plantar hoje eu vou colher, não tem por que desanimar. Não tem por que desistir. E o tempo destrói tudo que ele não ajuda a construir. Se veio rápido, vai rápido. Ele destrói tudo que ele não ajuda a construir. Então, quanto mais tempo e mais bem feito, mais durará. Mais segurança. Porque o castelo é feito de pedra por pedra, não é? E demora muito tempo. Mas depois de pronto, quanto tempo fica pronto? Quanto tempo? Agora, o Lego a gente monta rapidinho, né? Soprou, tombou. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Então a receita está aí. O que nos falta é vontade. E como dizem os espíritos, esforços insignificantes. Um pouquinho de cada vez. Um pouquinho de cada vez.
Parabéns a quem veio na casa espírita hoje. E parabéns para você que pensa que nem eu. Tenho tantos defeitos, tanta coisa para consertar, tanta coisa a reparar. Você veio no lugar certo. Aqui é o lugar certo. Não é o lugar do perfeito, mas é o lugar do perseverante. Então, não desista. Deus não desiste da gente. Boa quarta-feira de cinzas. E eu espero que, pelo menos, os espíritas amanhã não estejam só o pó, né? Obrigado, pessoal.